atropelado com culpa, ele que está errado, porque ele estava na rua apreciando a paisagem e morreu atropelado. Então, isso virou lei. Em Nova York, em 61, o jaywalking virou lei. Ou seja, se você atravessa a rua olhando a paisagem, não é rapidinho e atropelado, você vai morrer com culpa e seus familiares vão pagar o para-choque do cara que te matou. Né? Você morre com culpa. Então a gente tem que resgatar a história de que as ruas é para as pessoas e que o pedestre é sagrado. Então vocês como ciclistas, eu peço o favor de duas coisas. Primeiro, quando vê um pedestre, respeitem esse pedestre de maneira exagerada, teatral, para você dar um exemplo para o outro de que você respeita, que você tem orgulho de respeitar o pedestre. Não importa a situação, o cara pode estar entre aspas errado, flanando, pensando, tudo, não importa. Ele tem razão e você tem que promover isso. E outra coisa, vocês como motoristas, tirem o pé do acelerador. 30 por hora já tá bom. 40 é a altíssima velocidade, 50 nem pense. Olha, 50 por hora nas ruas da cidade é um crime, era 70. Caiu para 50, caiu para 60 não posso falar nomes, mas não, porque a gente está em épocas de eleição, a gente não pode falar publicamente, não, porque senão você blá, blá, blá. Então é o seguinte, 2 gestões atrás caiu de 70 para 60, e na gestão passada de 60 para 50, e por um triz, né? O Ministério Público não volta para 60, por um triz. 50, se você é atropelado a 60 por hora, você vai morrer. Se você é atropelado a 50, você tem 15% de chance de sobreviver. Se você é atropelado a 40, você tem 65% de chance de sobreviver. Se você é atropelado a 30, você não morre, o cara braca antes. Então, para que velocidade se você não vai... O importante é a velocidade média. Então, assim, é muito importante a gente criar uma onda de pessoas que queiram abaixar a velocidade dos motoristas, porque com velocidade baixa, você não precisa de ciclovia, você compartilha. Esse conceito de compartilhar é uma coisa que está sendo vendido a alto custo pelos holandeses. E é muito interessante, eu convido vocês a assistirem esse filme que eu fiz, que é o Elo Perdido, que ele tem o último capítulo do Elo Perdido, é uma cidade chamada Afuá, que está em cima de palafitas, lá no Pará, na ilha de Marajó. É impressionante, não tem uma placa de pedestre, não tem uma placa de mão, de contramão, ninguém buzina, ninguém grita, ninguém se bate. Tem zero, por quê? Zero ocorrências de trânsito, zero mortes de trânsito. Não tem motor, não tem moto, não tem carro, é só bicicleta. E é muita bicicleta e ninguém se bate. E é o pedestre andando no famoso jaywalk e ninguém se bate, é impressionante. E a Holanda cobra caríssimo para vender isso pra gente. Se você tem conflito, você pega... ataca de cidadania, tira toda a sinalização, muda um pouquinho o piso e aí as pessoas se respeitam entre si. Então isso é cidadania. Então hoje no Brasil a gente precisa ter uma consciência de que velocidade mata, ter um incentivo para as pessoas diminuírem a velocidade, incentivos de desenho urbano, redesenhar as ruas de tal maneira que ir em velocidade baixa seja um convite, porque você pega uma avenida dessas, o convite qual é? Uau, acelerar. Não é um convite para você diminuir a velocidade. Tem vários artifícios para você fazer isso. Isso não custa caro. Isso, pelo contrário, isso economiza vidas, isso salva vidas. Né? Então, nós como ciclistas vamos respeitar pedestres, nós como motoristas vamos tirar o pé do acelerador e respeitar todos. Gente, temos mais tempo para mais uma pergunta. Se alguém quiser aproveitar, a oportunidade, a gente foi emendando um assunto no outro aqui, mas a gente também não quer. Vai tudo mundo embora não, porque eu consegui permissão para voar o drone em cima daquele mapa. E eu queria vocês lá naquele mapa lá. Legal, vamos ver. Alguém aqui. Boa tarde já, né? Meu nome é Márcia. Sobre os rios, qual a maneira para que a gente possa diminuir o nosso impacto? Porque, claro, quando você fala de rio, você fala já de um rio poluído, de um rio já, né, em estado, no pior estado possível. Mas qual a maneira para eu, como cidadã, diminuir o impacto nesse rio? Para, a partir de agora, ter essa consciência. Porque, como vocês falaram, a consciência da água, de economia, ela foi falada, foi bem divulgada. Nós formamos novos hábitos, mas para que eu comece a pensar no rio
comece a pensar nessa proteção do rio. Qual que é a minha tarefa? Quer começar? Não. Bom, o Fefa já deu uma dica aqui que não tem solução geral, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com alguém durante o pedal que me falou sobre essa questão de esgoto, por que nascia ali e 1 quilômetro depois já estava todo sujo, né? O Itapeva, né? Nascia ali limpinho e eu só atravessava a avenida e já estava tudo sujo lá do outro lado. E eu estava dizendo isso, não existe assim uma coisa que é uma solução global. Mas tem algumas coisas que a gente pode falar, por exemplo, generalizar. Por exemplo, São Paulo tem 5 grandes estações de tratamento de esgoto. 5. A região metropolitana, né? Todo o esgoto da cidade inteira, seja de Parelheiros, ou seja aqui de Cidade Tiradentes, ou seja lá de Vila Brasilândia, tem que ir para uma dessas estações de esgoto, tá? Então tem que ser bombeado, tem que ser coletado, tem que ser bombeado, etc. Uma coisa que a gente, como cidadão, ainda não aprendeu a fazer, é sacar que a água vai para algum lugar quando sai de sua casa. Algum lugar ela vai. E não é para Marte, não é para Saturno, é para perto. Tá? Algumas cidades tratam o esgoto totalmente em São Paulo. Por exemplo, Piracicaba trata todo o esgoto, 100%. Não suja o rio Piracicaba, 0. Ela consegue. Ela tem 400 e tantos mil habitantes, é menos de 500 mil habitantes. Tem 34 estações de tratamento. São Paulo tem 5. Eles têm menos de 500 mil habitantes. Né? Quer dizer, é um absurdo isso. Campinas é a mesma coisa. Trata 95%, tem 32. E ela tem 1 milhão de habitantes, Campinas. Muito menos do que São Paulo. Então o que acontece? Nessa questão do abastecimento de água, que estavam falando, a gente disse que a consciência do paulistano cresceu de 10 centímetros. Ela tinha mais ou menos a consciência antes da crise hídrica, a chamada crise hídrica, que a gente não chama de crise hídrica, tá? Porque a água não está em crise, ela é uma crise de abastecimento, de gestão, ela é uma crise humana, não é hídrica, tá? A gente dizia que a consciência do paulistano variava entre 10 centímetros e 2 metros sobre a consciência da água do paulistano. Por que 10 centímetros a 2 metros? 10 centímetros é quando ele abria a torneira. Ele via sair aqui no cano da torneira e subir no ralo. Essa era a consciência dele. Quando ele tomava banho era maior. Ele via sair aqui do chuveiro e cair no ralo. Aí é 2 metros. Bom, essa consciência aumentou pelo menos 70 quilômetros. Porque ela entrou dentro do cano e passou por todo o sistema de distribuição e de captação e chegou lá no alto da Cantareira, ou aqui no Alto Tietê, ou em Cotia, ou na Billings. Cresceu enormemente. Todo mundo perguntava. Eu achei, trabalho há 25 anos com isso. Aquele ano da crise, aqueles 2 anos do pico da crise, fizeram muito mais didaticamente do que eu fiz em 25 anos. Fácil. Mas muito mais. Eu entrava no táxi, se eu falasse que trabalhava com água, o cara já começava um papo. Pô, você viu como é que está o nível da Cantareira agora? E não está chovendo e tal, mas a minha água vem do Guarapiranga, então eu estou tranquilo, porque não está faltando, etc. Bom, motorista de táxi, o cara que vende café na esquina, todos sabiam. O que está faltando? A gente entrar dentro do ralo para perguntar para onde vai minha água. Essa é a parte que falta. Só um exemplo. Sabe o que acontece quando captam lá no Itapanhaú, lá em Bertioga? Lá acho que vai dar uns 3 metros, não é? Metros por segundo. 3 metros cúbicos, é mais? Aqui de São Lourenço vem 5. Né? Sabe o que acontece com esses 5 metros por segundo e 3 metros? Vamos supor que seja mais 5. Então com esses 10 metros por segundo de água em São Paulo, quando ele chega em São Paulo, ele abastece você. Ou seja, são 10 metros cúbicos de esgoto a mais por segundo que não existiam na cidade e vão passar a existir.
É isso. Porque toda água que entra vira esgoto. Ela vai virar. Tá? Uma hora. Então, a gente tem que pensar diferente. Começar a pensar diferente e pedir a reflexão disso no gestor, numa maneira de pensar a cidade, etc. A gente passou 2 períodos de chuva num lugar que chove pra caramba, 300 milímetros fácil, num período de chuva, fácil, chove aqui em São Paulo. A gente passou 2 períodos de chuva com a maior crise de abastecimento que jamais se viu, e ninguém fez uma campanha para a pessoa pegar água de chuva para usar em casa, para jogar na privada. Para jogar, fazer xixi, jogar, fazer cocô, jogar lá. Né? A gente estava usando, nesse período a gente estava usando uma água que vem de 70 km de distância, é bombeada por cima da cantareira, passa numa estação de tratamento, perde 30% de lá até a sua casa, perde no caminho. Antes de chegar na sua casa, perde, vai perdendo. 30% em vazamentos para chegar na sua casa, para você empurrar, desculpem, hein? Merda. Tem gente que fala, pô, meu gato é um nojento, bebe na privada. Seu gato sabe, aquela água é ótima. É ótimo. Se você lava direitinho a privada, tá tudo certo. Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer e podia falar. Mas eu acho que o principal é a gente se conscientizar, pensar, criticar. A hora que vai votar, o cara vai falar, eu vou fazer a captação para levar para lá. Fala, não, eu não quero que leve para lá, eu quero que comece a descentralizar o tratamento, fazer pequenas. Fazer por gravidade. Tratar a água antes de chegar lá. Em Copenhague, até, você falou de Copenhague hoje, não, você falou dos Países Baixos. Mas na década de 70, ninguém queria morar na beira dos canais. Pô, hoje é o lugar mais sensacional. As pessoas querem ir nadar, você nem consegue ficar lá porque é caro pra caramba. Pegar um apartamento de frente pro canal, só se você for rico, né, pra ficar uns dias lá. Por quê? Porque a população resolveu que era uma prioridade. Ela resolveu. Eles tratam até a água da chuva. A água da chuva é separada do esgoto, mas eles tratam para jogar no canal. Tá? 1000 coisas, né? Agora existe outra coisa também que você pode fazer que eu te sugiro. Elimina plástico da tua vida. Bota tudo no teu bolso, dá um destino correto. A gente tem 5 ilhas de plástico nos oceanos. Tudo que a gente está jogando aqui vai para os oceanos. Você vê pássaros morrendo cheio de plástico na barriga, a 5, 6 quilômetros, 10 quilômetros dessas ilhas, quer dizer, eles comem, está matando tudo, o plástico está acabando. Aí pega o teu material orgânico, faz minhocário, faz compostagem, sabe? Começa a tratar os teus resíduos de uma maneira muito consciente. Não reclama que não tem lata de lixo. Lata de lixo é coisa de país subdesenvolvido, tem que levar para casa, dar destino. E parar de consumir essas coisas que a gente consome. Canudinho, pelo amor de Deus, tem plastiquinho do canudinho. Sabe aqueles saquinho plástico que está ao lado da toalha? O Brasil bota plastiquinho em tudo. Isso é um horror. É um horror, vai tudo para os rios. Quer dizer, além de pensar para onde vai, e a gente tem que demandar política pública, porque existe um mito de que quem faz saneamento básico não se reelege porque não vê. Vê asfalto, vê avenida, vê essas coisas. E ninguém... Quem? Vocês ouviram? Eu ouço propaganda eleitoral de todos. Alguém falou em saneamento básico? Falem, claro, fala o que tem que falar. Saúde, educação, creche, mas ninguém fala em saneamento básico. Porque não dá voto. Entendeu? E a gente tem que começar, quem tem que mexer, isso é mulherada, começar a exigir saneamento básico, que não faz parte da pauta política. Não faz mesmo. Você fala para os caras torcem o nariz assim. Impressionante. Nessa relação, porque assim, tem esse agora, drama que é, na praça de do que é macro, que é essa coleta gigante. Imagina o que é a quantidade de esgoto que uma cidade dessa produz. Da tribo. 5 de novo, 5 estações de tratamento. Se uma estação de tratamento dá problema, se nós temos uma Serra da Cantareira, temos abastecimento na Serra da Cantareira, Alto Cutia, Alto Tietê, Guarapiranga, Billings, 5, 22 milhões de pessoas, uma dá problema, como deu a Cantareira, que é a mais importante.
E se forem 400? Tem rio, o Luiz não falou, cara, 300 metros de cada lugar tem um corpo d'água. E se tivesse uma captação aqui, ela abastecesse 2.000 pessoas? Ela dá problema para 2.000 pessoas. E aí, de repente, eu tenho um sistema conectado, em rede. Quer dizer, a ideia da centralização, essa é uma ideia que ruiu. Ela ruiu em todos os níveis. Quer dizer, não, no meu ponto de vista, obviamente. Quer dizer, você imagina sistema centralizado, então, mas isso ainda está no campo da política pública, do modelo político, da representatividade. Quer dizer, isso você vai encurtando. Quer dizer, então tem um cara lá que é o representante que sabe. A gente estava falando de outra coisa, como é que a gente resolve certos problemas. Mas a gente não pode resolver este problema. A gente pode simplesmente, ao fazer diferente, ao lado de quem você está, resolvendo um problema, entender que tem outras maneiras de fazer e que todas essas outras maneiras, eventualmente, dando mais certo, dando errado, errando ou não, elas podem ganhar corpo e serem replicadas, não como modelo, mas como experiência, como forma de fazer. Então, quer dizer, por que você tem a mesma maneira de tratar o esgoto em todos os lugares? Aí entra toda uma história, tem uma galera muito bacana que mergulhou nessa história, os permacultores, no geral, saneamento ecológico. Você vai trabalhar com banheiro seco, você vai trabalhar transformando seu cocô em gás, vai produzir seu gás para fazer sua comida, aquecer seu banho, o seu próprio cocô vai ser tratado por plantas, que vai ser aí, depois você vai jogar. Então você imaginar que se você tem espaço, possibilidades e tal, você olhar em favelas que não tem, que jogam, estão em cima do rio, você pudesse fazer, no mínimo, um tratamento desse tipo. Eu vou jogar no rio, porque todo esgoto volta para o rio, toda a água que a gente bebe é rio, a gente é rio porque a gente bebe água para xixi, a gente é rio, não tem jeito, vai fazer xixi, joga, tudo volta para o rio, mas já voltar para o rio com uma qualidade. E se tiver um tratamento de esgoto, esse tratamento vai ser mais fácil, vai ser mais simples, porque a água que a gente está jogando lá, quer dizer, então as maneiras, quer dizer, a gente está procurando, a gente está perdido, mas a gente está procurando, porque se a gente não tivesse perdido, a gente precisava procurar, né? Então, vamos se achar, aonde a gente está, o que é possível, no prédio, dá para fazer, não dá, minha casa, meu vizinho, não dá, e certamente essa coisa pode começar sozinho, mas é sem graça, né? Pedalar com os outros é mais legal. Essa coisa de descentralizar e de você fazer mini estações em comunidade, você imagina uma comunidade, uma favela que tem uma estação dessas e se apropriando disso e fazendo todo um ato de cidadania. Então toda essa gestão centralizada, ela tira o poder da população. E ela sempre fica aquela coisa paternalizada. E o cara não entende que isso é uma política pública que ele quer praticar. Então esse trabalho é fundamental. Começar você vai ter outro, e por aí vai. É importantíssimo, mas se você não tiver a população local abraçando aquilo, sabe, você tem que... Então a pergunta foi maravilhosa. Porque é daí que vai surgir. Oi, só queria fazer também, é que esse tema de como o que fazer, né, essas questões são muito grandes, assim, queria compartilhar uma reflexão também que está me ajudando a ver possibilidade, ver o norte, né. Eu tenho participado muito de audiências públicas, assim, de vários temas. Eu não sou filiado a nenhum partido, mas virou meio que um hobby meu, estranho, mas assim, eu acho que colocar na pauta pública esses temas, assim, vocês ocuparam um espaço, que são as ruas, né? O grupo de ciclista, o pessoal que é ativista pelos rios, ocupar os espaços públicos, mas tem que ocupar as pautas públicas também. E aí um exemplo, eu estive numa audiência de ciclovias, acho que ano passado, lá na Prefeitura Regional da Vila Prudente. E lá eles estavam sofrendo uma grande questão com os comerciantes, eles queriam tirar algumas ciclovias porque os comerciantes estavam perdendo espaço de vaga, né? E assim, tinha um ciclista lá, batendo lá, né? E por dentro não tem ninguém. Então quando eu vejo grupo organizado, eu acho muito legal isso, porque vocês têm voz, não é uma pessoa só, são 30, são 100, são 200 pessoas, né? A galera que é ativista pelos rios, pelo meio ambiente, é a mesma coisa também. Ir nessas audiências e colocar o dedo lá, assim, né?
A última que eu participei era de ampliação do parque lá da Independência, que foi da minha casa. E aí, quem estava lá era o grupo de skatistas, colocando ele na ferida. Ó, a gente usa os parques para skate, vocês vão fazer alguma coisa para o skate? Então, acho que esse é também uma possibilidade de fazer algo, né? Que depende só da gente. Ir lá na audiência, às vezes é meio chato, parece, mas é importante, né? É uma coisa que acho que talvez muda, porque é colocando a pauta no foco, né? O político que vai lá na audiência, ele, pô, peraí, né? Tem um grupo que está lá pautando isso aqui, posso perder o voto desses caras, posso ganhar o voto desses caras. E aí é esse diálogo. Quem é contra, quem é a favor da centralização, quem é contra descentralizar, essas captações de água, o tratamento, ou quem é contra a ciclovia, eles vão nas audiências. Esse pessoal que tem o capital, que pauta pelo comércio, pela questão do carro, eu vejo sempre que eles estão lá. Sempre criticando, não, tem que tirar a ciclovia, não serve pra nada, ninguém passa na ciclovia, né, e tal. A de amanhã mesmo é uma pegadinha, né? O comerciante consegue em qualquer horário. O ciclista não vai. Desde amanhã. Mas é só essa reflexão, assim, algo que a gente pode fazer, que está no nosso, muito fácil também, e é se colocar. Ir lá e mostrar a cara e falar, olha, eu sou a favor da bike, o que você vai fazer pela bike aqui? E assim vai, teve o plano diretor, participei das agências do plano diretor da cidade também, e aí entrou a questão de saneamento, entrou a questão de mobilidade, e aí você vê que pouca coisa era levada, assim, né? Nosso plano diretor avançou bastante, mas ainda eu acho que está muito aquém do que a gente queria de cidade. E está sendo, existe o risco dele nem valer mais. Então, acho que lutar por isso também. Pessoal, a gente já avançou no tempo, vou dar o espaço claro, mas aí a gente já vai encerrando, tá bom? Só para complementar o que você estava falando, existem também questões legais. Uma das coisas que é ilegal era você captar a água da chuva e usar. Então você tem todos os entraves. Por quê? Porque a CETESB não quer que você coloque uma água que ela não forneceu e que ela vai ter que tratar. Então ela pode reparar na conta de água. Você paga X pela entrada e X pela saída da água. Se você pega a água da chuva, você está colocando na rede de esgoto uma água que você não pagou pela entrada dela. Então, cisterna é uma outra coisa que também sempre teve muitos entraves. Parece que mudaram as leis, mas elas sempre foram assim para evitar que você fizesse alguma coisa que não fosse aquela coisa paternalizada pelo Estado. Então você não pode elaborar as suas próprias soluções, eles colocam entraves porque na verdade eles querem toda aquela cadeia econômica insustentável na mão deles. Bom, a gente já avançou bastante, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem o assunto. Se deixar, a gente fica aqui percorrendo esse caminho desse rio e não tem mais fim. Vai chegar num mar de assuntos aí. Mas eu vou aproveitar para agradecer de novo a presença do Luiz, Fernando, esse Rua Zé que não pôde estar aqui com a gente, mas é nosso parceiro aqui em tudo também. Renata, super obrigado pela disposição, por acompanhar, por participar aqui com a gente. Sérgio, cara, sem você, talvez, ou sem a presença de todos vocês, isso aqui perderia muito em encanto, em riqueza do debate, foi muito, muito legal. Queria dizer que o Primaveras Periféricas vai continuar semana que vem. Hoje ainda durante o dia tem mais programação, ainda tem oficina à tarde, tem intervenções culturais. Semana que vem, sexta, sábado e domingo, o evento continua, também com oficinas, bate-papos. Convido todo mundo que puder, que tiver disponibilidade, a passar na mostra que está rolando lá dentro da sede social. Tem 10 expositores com iniciativas interessantes, muitos deles tratam desse assunto que a gente está falando aqui hoje. Com venda de produtos, é super interessante, tá bom? Se quiserem continuar conversando conosco, nós estamos aqui também sempre à disposição para esses assuntos e para outros. Tem a exposição que foi montada aqui pelo pessoal do Rio de Rosto também, o mapa, a exposição lá dentro, enfim, tem uma programação super intensa. Agradeço a presença de vocês e espero que a gente continue trabalhando esses assuntos aí, que isso ainda renda muito pano para manga. Obrigado, gente. Proprietário do veículo Pessoal, quem ainda está aqui com a gente, se quiser acompanhar a gente até o mapa para a gente fazer aquela tomada com a Renata lá com o drone, já vamos direto para lá. Bora.
Terminada a palestra aqui, vamos voltar pra casa daqui a pouco. É nóis. A Bikes Binote tá aí, ó, tomando sol. Segue nós nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Strava. Lista Binote. Bora arrumar as coisas aqui.